Eu tenho certeza que você ficou impressionado com esse estudo. É uma bênção poder estudar a Bíblia e poder entender e compreender muitas realidades das quais Deus deixou na sua palavra e que muitas vezes não estudamos, não consideramos, não avaliamos. Por isso que a Bíblia é a palavra do Senhor que se renova todos os dias no nosso constante aprendizado e no nosso crescimento. Aqui no final da lição, do estudo 10, existem alguns fatos sobre a lei. E são esses fatos que eu gostaria de conversar com vocês neste momento. Primeiro, diz assim: Jesus guardou a lei. Como o autor da própria lei, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi fiel e obedeceu toda a lei. Ele poderia não obedecer se o objetivo dele era estar aqui na terra para abolir a lei. Mas quando Jesus obedece e guarda toda a lei, ele estava dando o exemplo para que toda a humanidade também seguisse o seu modelo. Sendo assim, Deus espera que nós continuemos guardando toda a lei. Mas você pode dizer assim: pastor, mas não existe um ser humano na terra que consiga guardar toda a lei, porque somos pecadores. Em algum momento nós vamos desobedecer algum mandamento da lei. Sim, é verdade. Quando eu falo guardar toda a lei, eu estou falando da sua intenção do coração. O desejo que você tem de ser fiel à lei de Deus. Que deslizes acontecerão, todos nós sabemos. Somos pecadores e diante do nosso pecado podemos ir confiadamente aos braços do Senhor, que nos dará a restauração e nos dará também o perdão. Mas isso não quer dizer que você pode escolher alguns mandamentos da lei para obedecer e outros não. Isso não dá a você o direito de dizer que um mandamento é mais importante do que o outro. Isso não dá o direito a você de fragmentar os mandamentos dizendo assim: bom, vamos ver no Novo Testamento quais mandamentos se repetem. Mesmo porque todos os mandamentos do Antigo Testamento, dos 10 dias do 20, se repetem no Novo Testamento, inclusive o mandamento do sábado. Jesus guardou todos os mandamentos, guardou o sábado e por isso somos convidados a também guardarmos e obedecermos toda a lei. Quem guarda a lei conhece a Jesus, diz 1 João capítulo 2, versos 3 a 6. Conhecimento de Deus reflete-se em ações práticas. Não é a parte teórica apenas, mas é como você vive. Tem que praticar aquilo que você sabe. Não é para ficar apenas no nível intelectual, mas sim no nível vivencial. É preciso experimentar na prática a vida com a lei de Deus. Apocalipse 12:17 diz que a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus, todos aqueles que foram deixados para nós. Guardar os mandamentos é o sinal do povo do Senhor aqui na terra. E se não guardar os mandamentos? As pessoas que assim vivem são convidadas a se unirem ao povo do Senhor, guardarem os 10 mandamentos. Deus é quem nos capacita para cumprir a lei. Não há forças em nós, mas podemos ser habilitados pelo Senhor para que sejamos fiéis. Ele vai te ajudar. Se você tem alguma área na sua vida que está difícil, um problema, uma tentação, uma paixão, você olha para os 10 mandamentos e um deles lhe custa muito ser fiel, saiba que o Espírito Santo pode lhe capacitar para que você obedeça. Isso vai da sua entrega, vai da sua luta pessoal para abandonar algumas tentações, para deixar de lado algumas práticas que são pecaminosas. Muitas vezes na vida é preciso construir algumas cercas em volta da sua história para lhe proteger. Você sabe quais são as áreas mais difíceis. Você entende o que é que pode te levar mais facilmente para o pecado. Então, coloque uma cerca em volta disso. Blinde-se disso. Se você sabe que determinada ação pode te levar a pecar, não faça. Lute contra você mesmo. Mas se pecar, lembre-se, você pode ser perdoado, mas Deus te capacita. O pecado, diz 1 João capítulo 3, versículo 4, é a transgressão da lei. Ora, veja, tem gente que fala assim: não, a lei já foi abolida, não existe mais. Pois bem, se a lei foi abolida e já não existe mais nos nossos dias, também não existe mais pecado. Concorda comigo? Porque se o pecado é a transgressão da lei, se não tem lei, não tem pecado.
Se não tem pecado, tudo é lícito. Se tudo é lícito, eu posso fazer o que eu quero. E se eu faço o que eu quero, vivemos uma anarquia. Não é isso que a Bíblia nos diz. Pecado é a transgressão da lei. Então a lei continua em vigência porque o pecado continua existindo. Bem verdade que o pecado um dia vai deixar de existir, porque Deus vai nos purificar. Mas a lei, ela é quem determina o que é o que não é pecado. Eu somente sei que algo é pecado porque a lei diz que é pecado. Sem lei, não há pecado. Portanto, pecado é a transgressão da lei. Descumprir um mandamento, diz Tiago capítulo 2, versículo 10, é o mesmo que transgredir todos os outros mandamentos. Entendeu? Eu preciso olhar a lei de Deus como um todo. São 10 mandamentos, mas a lei é uma só. Escrita em 2 tábuas de pedra, é verdade, mas a lei é uma só. Não há separação ou distinção da lei. Outro ponto, Deus oferece vida eterna por intermédio de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Agora, quando eu aceito a salvação de Cristo, do qual eu não tenho mérito algum, do qual eu não posso fazer nada para alcançar a salvação, senão Cristo já fez na cruz do Calvário, Deus espera que a partir do momento que eu o recebo em minha vida, eu passe a viver agora uma vida de obediência. E obediência é o quê? A palavra do Senhor. Obediência ao Senhor, obediência à lei de Deus, viver de acordo e conforme a palavra do Senhor. E mais, quando eu passo a obedecer à lei de Deus, o meu caráter passa a ser transformado, minha vida passa a ser transformada. Eu já não sou mais o mesmo, você já não será mais o mesmo depois da obediência. Está você disposto a obedecer à lei do Senhor? Está você disposto a viver de acordo com a vontade do Senhor? Aqui no final da nossa lição, existem estudos adicionais para comunhão, para relacionamento e para missão. Verso para você meditar. A parte de relacionamento para você comentar com seus amigos o que você tem aprendido sobre a lei de Deus. E a missão, aproveitar as oportunidades para compartilhar o amor e a graça de Cristo. Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Senhor, Deus querido, Pai nosso, obrigado por esse estudo, obrigado por Tua presença, obrigado por Tua companhia. Ajuda-nos, Pai, a vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos revelou, para termos a experiência viva da salvação. Permanece ao nosso lado hoje e sempre, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bem, terminamos nosso estudo número 10, nos vemos para o estudo número 11. Até mais.